Então, bom dia aí, galera. Boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Eu tô vendo aí que tem gente aqui dos Estados Unidos, da Irlanda, do Canadá, de Brasília, de vários lugares do Brasil, na verdade, São Paulo, ali, Foz do Iguaçu. Então, bem-vindo aí todo mundo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, a gente se encontra toda terça-feira, 1 hora no horário de Brasília, para conversar assuntos como esse e também falar sobre sistema design e algoritmos, estudo de dados e qualquer assunto que possa te ajudar a conseguir aí um tech job no exterior. E o Emanuel tá em Salvador, na Bahia, cara. Muito legal. E a gente vai conversar hoje aqui com o Caleb, que é esse cara bonito que tá aí no meio, no quadro maior da câmera. Então, o Caleb tá procurando. Ele tem uma história que eu queria compartilhar com vocês. Eu convidei ele para participar aqui dessa semana pelo seguinte: ele já tem alguma experiência entre trabalhar do Brasil alocado no Brasil para empresas no exterior. Isso tem vários aspectos que envolvem como que é a conversão da moeda, como que é o contrato, em que moeda exatamente é feito, como que ele conseguiu esse trampo, quais foram os passos que ele percorreu para conseguir esse feito que é um sonho de muitas pessoas, inclusive de alguns aqui que está participando hoje. Então, Caleb, primeiro bem-vindo, cara. Como é que você tá? Obrigado, Dé. Obrigado, pessoal. Acho que é muito legal poder compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho vivido, das conquistas que eu tenho alcançado. E eu acho que eu fico muito feliz e espero que esse papo possa contribuir e ajudar vocês aí que estão também procurando, né, o seu tech job no exterior, a conseguir e ter um melhor processo nesse formato aí. E aí, antes de começar assim a gente entrar mais no assunto, gente, é tão importante a gente se envolver e se relacionar com pessoas que sonham o mesmo sonho. É tão importante que eu vou dar uma só para vocês entenderem a importância, tá? O Caleb é irmão do Felipe, que também está aqui. Os dois trabalham na área de tecnologia e para empresas no exterior, ganhando em dólar, trabalhando no Brasil. E eles são primos da minha esposa, para vocês terem uma noção da conexão e o tanto que eu acho que é legal a gente tá. E quando eu estive no Brasil, a gente se encontrou e a gente falou muito disso, o tanto que é legal a gente se associar a pessoas que nos ajudam a alcançar os nossos sonhos. Então, cara, me conta aí como é que foi essa história, como é que você conseguiu esse trampo. Felipe, se você precisar interromper aí, mano, pode abrir o microfone e falar aí, velho. Beleza? Mas diz aí, como é que foi o processo, Kaká? Bom, só para dar vou tentar falar em 2 minutos, só um contexto geral aqui, não é eu sei que não é uma entrevista de trabalho, então não vou ficar falando das minhas experiências passadas, qual projeto que eu mais gostei, mas só para dar um panorama geral, eu me formei na faculdade, nem faz tanto tempo assim, só formei no início de 2018, aqui na UNB, em Brasília, e desde que eu me formei, a minha formação é engenharia de telecomunicações, então não é exatamente programação, apesar de ser também de tecnologia. E eu comecei a trabalhar na área de dados, né? O Pedro comentou ali que é analista de dados. Eu fui, né, comecei a trabalhar com telecom e de telecom comecei a fazer algumas análises. Acabei fazendo um MBA em segurança da informação, meio coisas bem diferentes, e acabei me encontrando nessa parte de análise e engenharia de dados através de uma ferramenta que na época estava começando e hoje é uma ferramenta extremamente utilizada, talvez alguém de vocês já ouviu falar, que é o Elasticsearch. Então, o Elasticsearch é um banco de dados não relacional, bem entre aspas aqui, mas é uma ferramenta que é muito utilizada para observabilidade, segurança, etc. E eu peguei um projeto no trabalho que eu estava e alguém me sugeriu, cara, deixa eu falar do Elasticsearch, começa, dá uma olhada aí, eu acho que isso serve para o que você está fazendo. E acabou que deu muito certo para o que eu estava fazendo, eu gostei bastante. Seguindo a linha do que o Demetrio falou, criei relacionamento com pessoas muito, muito boas e de extrema importância no mundo de Elastic, que até então era pequeno, até que eu fui trabalhar para a Elastic, propriamente dito, por meio de um parceiro, em 2019, se não me engano. Fiquei um tempo trabalhando com eles e me profissionalizando ainda mais, me especializando nessa área de Elasticsearch. Em 2020 eu fiz a certificação
de Elastic Engineer. Na época, eu acho que nós tínhamos menos de 10 engenheiros certificados no Brasil, e dos 7, 8, agora eu não lembro de cabeça, só tinha eu e mais um que estávamos trabalhando no Brasil. O resto tudo estava morando fora, assim, apesar de serem brasileiros, morando na Irlanda, na França, nos Estados Unidos. Então, isso me trouxe uma visibilidade legal aqui dentro do Brasil. Já comi mais de 2 minutos, né? Tô acabando. É, isso me trouxe uma visibilidade legal e eu acabei participando de alguns projetos bem importantes. Então, por conta disso, eu, digamos assim, dei uma guinada no meu currículo muito rápido, porque eu vinha trabalhar, me especializei muito, trabalhei, só para vocês terem noção, no Ministério da Saúde com Elasticsearch, como Data Lake do Covid, quando a pandemia começou, eu era um dos engenheiros responsáveis por toda a criação de Data Lake dos dados de Covid, então trabalhei no meio do caos ali, do olho do furacão, e isso me trouxe uma maturidade profissional muito, muito grande. E aí eu comecei a vislumbrar, falei, cara, beleza, tô num ponto legal, várias empresas aqui no Brasil me procurando, precisando dessa ferramenta. Talvez vocês já passaram por empresas que tentaram usar ou que estão tentando usar. É um cenário muito comum aqui no Brasil, para empresa que, putz, colocamos um elástico para rodar aqui, mas agora eu não sei o que fazer, preciso de alguém, um profissional aqui, para fazer essa parada acontecer. E aí eu falei, cara, se no Brasil tem gente que está precisando, eu imagino que em mais algum lugar do mundo deve ter também pessoas precisando dessa skill. E aí eu comecei a procurar, comecei a ir atrás, lógico, mandando inscrição em vaga pelo LinkedIn, procurando empresas e tal, me conectando com recrutadores, né, no LinkedIn, pessoas que eu via, poxa, esse cara tá recrutando aqui para uma vaga. Eu não, talvez já seja até uma primeira dica disso que aconteceu comigo. Eu não ia só e me inscrevia na vaga. Eu me inscrevia na vaga, via quem é que estava divulgando aquela vaga, ia no recrutador, me conectava com o recrutador e quando ele aceitava, eu mandava uma mensagem: Oi, tudo bem? Eu sou o Caleb e tal, estou me candidatando na vaga aí que você viu. Se você tiver dúvida sobre o meu currículo, se quiser me mandar mensagem, Fica à faça vontade. isso e tal. E assim eu consegui o meu primeiro tech job no exterior, que foi no final de 2020 para 2021, a virada. Assim, o processo foi um pouco longo, mas eu consegui no final de 2020, comecei a trabalhar em 2021, mas era um projeto pequeno para HP, né, HPE, o braço Enterprise da HP, empresa que a gente conhece aí de computador, etc. Então É, você consertava e impressora. aí, na verdade, era um Basta Enterprise e a gente prestava. Montaram um time comigo com a galera de Singapura, assim, lá do lado de lá. E foi a minha primeira experiência profissional fora do Brasil. Eu Cara, fiquei. eu preciso te interromper, desculpa. Já tem tanta tópico anotado aqui pra eu te perguntar que. E como já passou de 10, a gente precisa. Eu vou ter que voltar lá do início um pouquinho. Beleza, beleza. É, então, olha só, a primeira pergunta que eu queria te fazer, na sua opinião, você falou que você fez o NB em engenharia de redes, né? Engenharia de redes, Engenharia de isso. redes na UNB, Universidade de Brasília. Então, se não me engano, a UNB em si é uma das universidades mais difíceis de entrar do país. É, e você fez uma especialização e tal, e aí a minha primeira pergunta é: qual é o peso que você acha que teve a sua formação acadêmica na sua carreira, olhando para trás? Cara, o peso, eu diria que no meu caso específico, isso talvez não sirva para todo mundo, mas no meu caso específico, eu diria que foi um peso de 100%. Porque o local que eu comecei a trabalhar, que foi o estágio que eu consegui no final do curso, que me trouxe o meu primeiro emprego e que trouxe toda aquela história que eu já contei para vocês, no processo de seleção de estagiários, eles só pegavam o currículo de aluno da UNB. Então, de aluno, nesse caso específico, ainda era pré-pandemia, não existia isso, então era um trabalho presencial, talvez aceitassem pessoas de outras universidades federais, mas nesse caso específico, eles fizeram uma seleção de estagiários, eu lembro desses números, porque para mim foi muito impressionante na época, eles receberam mais de 500 candidaturas, tinham 60 e poucos que eram alunos da UNB,
Eles simplesmente Jogaram limaram fora. o 400 sem nem olhar se o cara era um ninja ou não. Ó, Então, eu vou fazer um parêntese pessoal meu agora em cima disso, tá? É, cara, todo mundo que eu conheço que fez uma pública federal, fez um mestrado, ou estudou no exterior, é unânime. Todo mundo disse que pesou muito na carreira. A galera que defende que não precisa fazer a faculdade, não tem nada não, tá, não sei o quê, não fez. Mas quem fez. Então, assim, na minha. Pesando um pouquinho mais. Eu não sabia dessa sua opinião, eu até fui pego de surpresa, a gente não combinou isso aqui, tá? Mas eu certamente, se eu tivesse lá do lado da empresa e eu tivesse 60 candidatos da UNB, eu colocaria eles em cima da pilha de seleção, com certeza. E, cara, tem uma coisa que você falou aí também, que foi dentro de várias coisas, uma coisa que eu achei interessante foi a importância dos projetos que você participou. Então, se você trabalhou no bar da esquina, tem um peso, mas se você trabalhou em um projeto massa importante, tem outro peso. Mas eu acredito também que a oportunidade de se trabalhar, por exemplo, no Ministério da Saúde, não é uma oportunidade fácil. Que, assim, trabalhar num projeto de importância nacional, eu diria que não necessariamente é uma oportunidade acessível. Para aquelas pessoas que não têm ou não enxergaram ainda esse tipo de oportunidade, você tem alguma dica, algum conselho? cara, pegando pela minha experiência, e eu tenho conversado isso com várias pessoas que me pedem conselhos e tudo mais, a dica que eu daria é tente não ser mais um na multidão. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não é nenhum tipo de recriminação, nem nada parecido, mas, cara, tá todo mundo que eu conheço estudando Python. E eu tenho visto um monte de vagas que tá falando de Python. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar Python também. Então, eu vou ser mais. Quando ver uma oportunidade, vai ter eu e mais 10 mil caras participando daquilo ali. Então, a chance de você se destacar em algo tem muita gente, tem uma multidão, é menor, né? E não estou falando da capacidade. Existem pessoas que se destacam, independente se tem 1 milhão de pessoas fazendo aquilo ali, porque aquela pessoa é de fato um destaque. Mas quando você procura nichos e você encontra nichos que seja dentro do Python, mas alguma coisa que estão utilizando o Python para fazer e que você tem visto oportunidade no mercado, que você tem visto pessoas, você tem visto empresas procurando por aquilo e não estão encontrando, e você vai e aprende e se especializa naquilo ali, fica mais fácil, ou a chance de você se destacar fica maior, fazendo uma conta simples de proporção, tá, gente? Não estou falando nenhum juízo de valor, matemática pura, na proporção 1/10 é maior do que 1/1 milhão. Então, nesse caso específico, como eu me especializei em algo que era carente no mercado, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, mostrando o meu trabalho, eu fui convidado a participar de um projeto mais importante, porque Uhum. eu fui ali colocado à disposição naquele momento. Então você Talvez se eu começou. tivesse... Então você começou a se especializar antes de trabalhar no projeto importante. Você demonstrou esses skills no projeto simples. E aí, Exatamente. esse projeto simples, você fazendo muito bem feito e muito mais assim, tecnicamente falando, mais especialista, foi isso que te abriu a outra porta de um projeto maior. Exato. E eu acho que eu até comentei naquilo que eu falei, eu sou um cara extremamente curioso e intrometido, assim, no geral. Quando eu comecei a trabalhar com Elastic e eu vi a oportunidade de que era uma coisa que, poxa, estava começando e algumas pessoas estavam começando a falar disso e tal, o que eu fiz? Eu vi que existia dentro da Elastic um braço de community que estava começando Hum. lá nos Estados Unidos. O que eu fiz? Fui atrás da pessoa responsável. Fui lá no LinkedIn, procurei lá, papapá, achei. No caso dela é Kelly. Kelly, se por acaso você assistir isso aqui, muito obrigado. É uma brasileira que trabalhava nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, hoje já não está mais na Elastic. Mas eu fui lá e mandei mensagem para ela. Falei, olha, eu sou Caleb, estou aqui no Brasil, estou começando a estudar Elastic e eu queria uma orientação. O que você acha? O que você me diz e tal?
E ela começou a me ajudar. Ela e a comunidade, até então, a comunidade Elastic tinha, tipo, 40 pessoas do mundo inteiro. E eles começaram a me dar dica. A Elastic me deu alguns cursos para eu fazer, né, como incentivo ali pelo meu estudo. E aí, cara, e aquilo ali começou a me. Eu fui e eu ia e mostrava o resultado na comunidade. Olha, gente, eu fiz isso aqui, fiz o curso e tal. Quando você fala na E comunidade, isso é um website, isso é um. O que é essa era comunidade? cara, se não me engano, era um grupo no Facebook, velho. Tipo, uma parada bem antiga, assim. Tinha. A Orkut? gente tipo isso. Era uma comunidade no Orkut, assim, entendeu? Era, eu acho que tinha no Facebook, onde a gente conversava mais, e tinha também a comunidade no LinkedIn, eu acho que ainda tem, e eu também faço parte hoje de uma comunidade que é exclusiva para certificados, mas ali, dentro dessa galera, tipo isso que a gente tem aqui, pô, a comunidade de gente que quer ter um tech job no exterior. Tinha uma comunidade de gente que Saquei. estava aprendendo, estudando Aí Elastic, você chegava entendeu? lá e ficava respondendo a dúvida da galera, Não, participando, assim. exatamente. Eu comecei sendo o cara que perguntava, e eu era o cara que perguntava bastante, tipo, me ensina, me fala onde eu aprendo e tal. E depois comecei a ser o cara que podia ensinar, porque eu vinha com os meus projetos, com os testes que eu fazia no meu ambiente local, no meu trabalho lá, quando eu estava no projeto de observabilidade. Falei, cara, eu fiz isso aqui, deu certo, fiz aquilo ali, deu certo. Olha só, gente, isso aqui é uma parada legal. As pessoas começaram a me perguntar. E eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho num Congresso Nacional da Elastic, aqui nos primeiros eventos que a Elastic fez aqui no Brasil. Eles como era esse cara, ficava ali, tipo, me mostrando, né? Tipo, tava sempre presente. Eles falaram, cara, Caleb, você não quer vir participar e apresentar isso aqui? E eu fui e apresentei, e aí isso me trouxe a visibilidade para poder pensar o projeto maior lá na frente. Se eu puder refrasear isso que você tá falando, assim, meio que fazendo uma analogia aqui que eu tô. Essa história é muito massa, isso que você tá me falando. Se eu te disser que na sua história você foi convocado pra jogar um jogo, tá? E você começou no banco ali, assistindo o jogo, falando, cara, esse jogo é top, velho, e prestando atenção e tal. Só que ao invés de você se conformar de estar no banco, você falou, não, eu vou jogar e eu vou ser o artilheiro. Então, foi talvez a sua personalidade, a sua vontade de ser o melhor, não de jogar o jogo, mas de ser o melhor, fez alguma diferença ali no campeonato. Isso casa com o que você está me dizendo? Faz muito sentido e faz mais sentido ainda quando eu penso nas outras pessoas que estavam comigo no banco. Por que isso aí? Porque tinha gente comigo no banco. Quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a ver isso, eu vi que tinha outras pessoas ali que estavam, pô, isso aqui parece legal, né, e tal. Mas eu vou continuar aqui com o meu estudo Feijão que com eu já estava arroz? com isso. Vou usar algo em dinheiro aqui, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Mas, pô, meu salário de 5 mil aqui tá ótimo e tal, para mim tá legal. E eu falava, não, meu irmão, isso aqui pode me dar um salário muito maior, velho. Eu falei, cara, eu tô aqui no banco, mas eu posso ser o artilheiro desse campeonato, velho. Então eu fui e meti o louco e fui atrás, assim, tipo, realmente quis sair daquele lugarzinho do banco que eu tava ali, simplesmente assistindo o resto da galera jogar. Bota muita fé. Então, cara, isso também é uma coisa que me motiva muito. É, Sempre tem o próximo passo para ser dado, entendeu? Aquela sensação de chegada, cheguei e amarrar o burro, bota fé. Eu acho que talvez é uma coisa que em todas as oportunidades que eu tenho, conversando com qualquer tipo de pessoa, e eu percebo que a pessoa tá querendo amarrar o burrinho dela lá, eu sempre gosto de tentar ser aquela pessoa que influencia, tipo, não, cara, tem o próximo passo. Tem sempre uma coisa além disso. Mas, cara, eu vou precisar, assim, tocar numa ferida, beleza? Vou ter que tocar numa ferida aqui agora. Como é que é a logística? Tá, você conseguiu um trampo em dólar, tá? E aí você disse que você entrou. Foi uma soma entre você ir atrás, proativamente cutucar as pessoas ali no LinkedIn e mandar a vaga pro currículo, e ser aquele cara chato, cara, aqui tal, não sei o quê. Também ter se envolvido com as pessoas que estão nessa área, na comunidade que você falou e tal, respondendo dúvida, perguntando, sendo curioso e tal. Isso te levou a fechar um contrato. Mas como que funciona
é uma pergunta dupla. Como que é o fechamento de um contrato estrangeiro e como que é operacionalizar isso em duas moedas? Como que isso acaba acontecendo? Legal. Cara, eu vou responder isso usando os dois exemplos que eu tenho, tanto de um contrato short term, né, que é tipo curto, quanto agora o que eu tô, que é um contrato fixo. E o primeiro foi muito, eu vou dizer quase que informal, porque era a empresa que me contratou, que inclusive o recrutador virou meu amigo, eu tenho uma filha agora e ele teve filha um mês depois, e a gente troca ideia, manda foto das filhas e tal, é uma menina também, a filha dele. É, Usa a mesma é, marca da fralda. Só para fazer um parênteses aqui de como para mim, isso faz diferença nos relacionamentos e nas coisas que a gente conquista. Então, era uma empresa de Londres que me contratou, que fez o intermédio, para a HP, que era a empresa, né, que eu estava Singapura, não era? isso, em Singapura. Então, o que acontece? Eu não sei exatamente como funcionava o processo lá da MRP Global, que era a empresa, com a HP, mas comigo, ele tinha um contrato que, na verdade, eu sinceramente ainda não. Eu já até perguntei para o advogado, ele não soube me responder. Como que funciona um contrato de pessoas de países diferentes? Tipo assim, qual é o fórum que responde por aquilo? Porque, para mim, a minha opinião pessoal e de leigo no assunto é um pedaço de papel que não serve de absolutamente nada. Porque, cara, eu assinei um contrato que eu tô aqui no Brasil e o cara tá na Então Inglaterra essa e, empresa tipo, não velho, tinha um CNPJ brasileiro. Era uma empresa. tinha o CNPJ, tinha lá os dados da empresa. Eu fiz aqui, no caso, com o meu CNPJ também. Mas, falando assim, se por um acaso desse alguma merda, eu não recebesse, ou eu não sei como é que funciona, tipo assim, os problemas que se pode ter dado de um contrato não ser Ah, então cumprido. Mas essa empresa tinha uma razão social brasileira. Ela operava. Ela. não. Ela tinha o registro dela lá. Eu falei CNPJ, mas não CNPJ no Brasil aqui. Ah, tá. Tá. Tipo, tinha o registro dela lá, tipo, os dados dela, Então ela mas não tinha uma razão social, um endereço no Brasil, não. não, no Brasil Saquei. não. Então, Entendi. por isso que eu falo que assim, para mim é meio nebuloso como é que funciona isso na prática, assim, juridicamente falando. Mas aí eu fiz um contratinho, assinei o contrato, falava lá que eu ia receber na época US$ 4.000 por mês para trabalhar por 6 meses. Na verdade, era por 4 meses, prorrogáveis por mais dois, que foi o que aconteceu. E aí, nesse caso específico, eu usei abri uma conta num desses bancos de transferência, não lembro na época se era Remessa Online ou Wise, agora tem mais, né? Mas na época, se não me engano, era o Wise. Aí abri minha conta no Wise, mandei os dados da minha conta para eles, e aí todo final de mês eu mandava minha planilha de horas, só para dizer que estava rolando ali, e aí eles mandavam o pagamento. E aí na Wise eu fazia a remessa, né, para poder converter para real, mas eu recebia o valor em dólar na minha conta Wise e Fazia uma mandava remessa esse. para o exterior, no caso para o Brasil. Agora, agora, nesse contrato que eu tô, é parecido, mas é um contrato fixo, então tem um salário mensal e tal, e esse salário cai. Eles usam lá uma plataforma que talvez nos Estados Unidos seja mais conhecida, que é a Deal, D-E-E-L, ou em português D-E-E-L, que aí é uma plataforma de pagamento e tal. Aí tem lá todo o resumo, eu faço tudo por lá, minha planilha, não sei o que e tal. E aí o meu pagamento cai lá, em dólar, e a empresa que tá, a gente até comentou no grupo lá ontem, né? Eu estou contratado via uma intermediária também, que é a Andela, que é uma intermediária bem grande. Eu acho que eles têm quase 20 mil profissionais alocados no mundo. Então, a Andela que me paga lá na Deal, e eles têm uma parceria com um banco de câmbio do Brasil. Então, eu pago uma taxa extremamente, quase que para ser quase que significativa para mandar para o Brasil. Aí como é que eu faço? Eu mando dessa deal via transferência bancária dentro dos Estados Unidos para minha conta nesse banco, que é o Travelex, e aí lá ele é só de câmbio. Então o dinheiro que eu mando para lá, ele já Já manda direto, já converte? faz direto para minha conta PJ aqui no Brasil. Aí
Nesse caso específico, eu estou pagando uma taxa de 0,5% só, não tem IOF, é só isso. Por exemplo, a Wise eu pagava tipo 1,5% mais IOF, tem o Nomad, por exemplo, hoje em dia é 2% mais IOF, tem a Husky agora, né, que é nova, que é tipo 1% mais IOF. Nessa lá, inclusive eu acho que é uma parceria da Andela especificamente, olhando depois no site eu não consegui ver se isso é para qualquer pessoa, mas aí eu tenho essa facilidade aí, esse É quanto? desconto É no 0,5% que você falou? 0,5% só. 0,5%. Eu já fiz transferência, teve uma época que eu recebi um problema no PayPal, eu paguei 8% para transferir o dinheiro para o Brasil. O PayPal é PayPal é o mais caro de todos. facada. Acho que agora deve estar um pouquinho mais barato, mas na época foi tipo, um dinheiro de um projeto bem rapidinho que eu fiz e tal. E aí eu paguei, o cara mandou, você tem conta no PayPal? Aí eu falei, tenho, manda aí. Aí na hora de transferir, quase que Por isso será que o Elon Musk ficou rico, pô? Vai saber, vai saber. Você falou um monte de nomes, de bancos, de plataformas e tudo. Cara, eu vou ter que querer isso tudo escrito aí. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui depois e compartilhar lá no WhatsApp com o legal. pessoal. Tá bom? Assim, isso é legal porque, por exemplo, eu já falei algumas vezes, vocês vão perceber isso, eu geralmente sou um cara que sai fuçando, eu sou curioso mesmo, assim, no geral. Então, cara, eu abri conta nos 4 para não ficar só pelo Saquei. disclaimer lá do website dos caras. Eu abri a conta, vi o aplicativo, tentei fazer uma transferência, tipo, de R$ 20 para mandar para lá Pra para ver ver se de fato. rolava e tal. Aí o que ficou bom, eu falei, beleza, eu vou usar esse. Assim. Então, eu Entendi. tenho conta em quase todas as plataformas de remessa, porque, cara, pode ser que uma faça uma promoção lá, falou, esse mês aqui o remessa online é 0% de taxa. Irmão, remessa online, Massa. Olha, zero fidelidade. eu acho que o nosso papo tá top. Eu particularmente tenho várias outras perguntas, mas eu queria fazer uma pausa aqui entre só nós dois e abrir aqui pro pessoal. A gente tem tanta gente aqui na sala hoje. Eu vou abrir a lista, vocês vão ver aqui. E eu vou chamar aqui pelo nome. Se você não puder falar, não tem problema, tá bom? Mas queria abrir aqui para todo mundo que estiver aqui, começando aqui do topo, que sou eu. 5BPAMB1CIAP4, filho do Elon Musk. Ô, Demetrio, boa tarde, tudo Tu bom? tem alguma Eu tô no pergunta? trabalho, eu tô no trabalho agora, sem pergunta, só o... Tranquilo, tranquilo. Adilon Demarcy Rosa. Alguma pergunta? Se não, não tem problema. Aí pra ficar mais legal, eu vou lá pro final agora, lógico, pra dar oportunidade pro pessoal do fim da fila. Então, o Pedro de Oliveira Brito, tem alguma pergunta, cara? Não, por enquanto tô Osmar, só. Meu brother, quer fazer alguma pergunta? Você tá mudo, cara. Diz aí. Obrigado, desculpa, Demetrio. Não, tranquilo, cara. Tranquilo? Pô, ninguém tem pergunta nenhuma, eu vou perguntar mais 3 pessoas aqui, ó. Se alguém tiver... Eu tenho uma pergunta, Opa, Demetrio. Fábio. Diz aí, Fábio. Não, eu queria perguntar para o Caleb quais as vantagens e desvantagens que ele vê trabalhando no Brasil como empresa estrangeira ou trabalhando no estrangeiro em loco, vamos dizer assim. O que pesa mais para ele? Qual foi a visão dele sobre isso? Eu quero saber essa resposta. Porque a gente já teve um papo desse aí recentemente, né? Ficamos aí algumas horas conversando sobre isso. Cara, para falar de vantagem, talvez a primeira delas e a mais relevante seja a diferença de grana. Porque eu estou ganhando em dólar e gastando em real. Então, isso daqui faz uma diferença enorme no dia a dia. Então, a qualidade de vida que eu tenho hoje, que eu posso proporcionar para minha família, ela é extremamente maior do que se eu tivesse morando lá nos Estados Unidos ou em outro país, né, que a moeda é a moeda corrente. Então, essa para mim é a primeira e talvez mais destoante, assim. Agora, uma desvantagem que eu vejo, uma vantagem para se trabalhar em loco, é que, cara, você estando, e aí eu tenho, né, como eu trabalho numa empresa americana e tenho convívio com caras lá, existe, né, pelo menos na visão que eu tenho, uma visão maior do mercado e das coisas, das oportunidades que se pode ter, porque você, por exemplo, tendo um visto, né,
para usar o exemplo dos Estados Unidos, você tendo um visto de trabalho nos Estados Unidos, você tem acesso a muito mais oportunidades do que você teria, como no meu caso aqui, não tendo esse visto. Então, para não enrolar demais assim na resposta, cara, a principal vantagem de estar no Brasil é a vantagem de estar remoto e tal, mas eu acho que também morando nos Estados Unidos você pode trabalhar remoto, mas estando aqui é a questão financeira, da disparidade do câmbio, e estando lá, podendo estar lá, seria o leque que se abre para você poder ter acesso a oportunidades melhores. E, naturalmente, como eu falei de dinheiro aqui, mais oportunidades significa você poder procurar por oportunidades com maiores salários. E também, no meu caso específico, muito provavelmente, se eu tivesse um visto de trabalho, eu estaria eliminando o intermediário. Então, provavelmente, o meu salário hoje seria maior fazendo exatamente o que eu faço. Ó, a Carol levantou a mão, mas eu preciso fazer meu... Carol, vou passar pra você, eu preciso fazer meu contra-argumento. Não, na verdade a sua resposta combina muito com a minha. Eu acredito que as oportunidades, elas vão junto da geografia, honestamente. Hoje, cara, eu moro literalmente num apartamentozinho pequenininho, mas no Vale do Silício. Então, é muito legal. Aonde eu vou, tá a galera do Vale, das Big Techs, e todos os assuntos em algum momento chega na carreira, chega na... Saca? Você conviver com gente que tá todo mundo querendo crescer e falando de tecnologia, porque na verdade, eu, assim, na minha opinião, tá, gente? Só sou eu dizendo, então escuta com amor, porque não necessariamente é verdade, é só a minha opinião, tá? Mas na minha opinião, muita coisa que é feita aí no Brasil ou em outros países são coisas que são inventadas aqui, entendeu? Então, aqui a gente está inventando o futuro. Eu trabalho com coisa hoje que nem existe ainda. Então, a gente está criando a próxima geração. E isso é muito legal, isso me motiva bastante. E falando de qualidade de vida e salário, aí, velho, desculpa, Kaká, mas aqui dá para ganhar, é possível você ganhar 30, 40, 50 mil dólares por mês. Isso é como engenheiro de software de uma grande empresa. Isso é alcançável quando você está geograficamente alocado no... Então, assim, de novo, usando as suas palavras, quando eu escuto alguém do Brasil falando, eu ganho 10 mil dólares, zerei a vida, sacou? Aqui dos meus colegas, eu acho que... Não, acho não. Todos eles ganham pelo menos isso, mais 50% e 15 mil dólares. E ninguém achou que zerou a vida, entendeu? Então, é muito pelo contrário. Mas, cara, eu adoro esse assunto. Mas, Carol, diz aí, você tá com a mãozinha levantada. Não, primeiro agradecer, principalmente por ser da área de dados, né? Costuma ter muito dev e a área de dados é o que eu sigo. A pergunta que eu tenho hoje, o conselho que você daria ainda é entrar na área que você está, ou você já está olhando alguma coisa que o pessoal não olha ainda, por exemplo, além de Ótimo. Python, e alguma coisa desse tipo? Legal. Cara, Carol, eu conversei isso esses dias com o Felipe, tá aqui. Felipe, né, como o Demetrio comentou no início, é meu irmão e a gente, né, tá vivendo esse momento junto aí e a gente conversa bastante sobre isso. E eu, né, me especializei em Elasticsearch e tenho utilizado muito isso. A minha carreira, né, foi construída basicamente em cima disso. Mas eu já tenho olhado um próximo passo, que eu tenho observado que nesse caso específico, nos lugares onde eu tenho olhado, é lógico que eu não consigo olhar para o mundo inteiro, mas nas oportunidades que eu tenho visto, inclusive foi o que me trouxe para esse trabalho que eu estou agora, né, no meu Tech Job no exterior atual, é conseguir conciliar o fato o conhecimento do Elastic, né, da administração de ambiente Elastic e tudo mais, e todo o trabalho de Elasticsearch, que não é simplesmente consumir um endpoint, com o conhecimento de engenharia de software. Então, no momento agora, eu estou estudando Go, né, a linguagem de programação Go, que é a linguagem que a gente utiliza na empresa que eu estou, e que eu tenho observado várias vagas de Elasticsearch que pedem alguma linguagem de programação
específica, por exemplo, Ruby, é uma linguagem que eu tenho visto em algumas oportunidades, o próprio Go, JavaScript. Então, assim, eu observei e falei, cara, beleza, eu cheguei num nível que aqui, no ponto de vista de Elastic, é ok, é bom o suficiente, mas se eu quiser vagas fora, que foi quando eu comecei a olhar, só isso não é suficiente. Porque ninguém vai contratar um cara que fala assim, beleza, tá aqui, porque eu, por exemplo, estou trabalhando numa empresa agora que o ambiente dos caras é imenso, 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 imenso. Então, diferente de projetos que eu peguei aqui, que eu era o único administrador de todo o ambiente Elastic, cara, no lugar que eu estou hoje é simplesmente impossível. Tem mais de 100 clusters de Elasticsearch rodando. Tem uma galera então, administrando e tal. Você tem uma galera administrando. E aí, essa administração em si começou a passar para o time de DevOps. Os caras de DevOps estão começando a aprender a administrar ambiente e tudo mais, que era coisa que eu sabia. Então, eu comecei a trabalhar na parte mais de engenharia de dados, propriamente dito mesmo, estruturação dos dados que estão entrando ali, do processo de ingestão, de melhora de performance, de consulta, de ingestão de dados, como é que eu melhoro a performance do meu aplicativo, como é que eu melhoro a performance disso, e eu percebi que para eu conseguir ficar bom nisso, eu precisaria aprender alguma linguagem de programação. No caso específico, eu estou estudando agora Go, mas eu acho que, né, aí vai de cada um aí, e das oportunidades que tem visto. Eu tenho visto, a oportunidade que eu vi foi nessa linguagem, mas no geral eu estou estudando a engenharia de software como um todo, porque eu não acho que engenharia de software é uma linguagem, os meninos estão aqui, são muito mais entendidos do assunto que eu, não tem a ver com uma linguagem específica, mas do pensamento, da lógica de programação aqui na cabeça e como se resolver problemas utilizando isso. Então, o meu próximo passo tem sido isso. Buscar, no caso específico, um conhecimento de engenharia de software, para eu casar com isso daqui, eu ser um cara que eu consigo olhar toda a ponta de uma plataforma de e-commerce, por exemplo, de ponta a ponta e falar, olha, você está com um problema no seu processo de ingestão por conta disso, 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 você está usando uma exponencialidade, uma complexidade exponencial aqui no seu algoritmo e não uma linear. Então, eu preciso saber isso para falar, olha, a sua performance lá. Eu, por exemplo, peguei um caso de uma das consultorias que eu fiz aqui no Brasil, de uma empresa que o aplicativo, para abrir o aplicativo, assim, ficava aquela tela branca e ele demorava quase 30 segundos para abrir o aplicativo, de tanto que estava ruim a performance das consultas e tudo mais. Então, eu comecei a ver isso, cara, só o conhecimento de Elastic não é suficiente para o que eu quero fazer, para oportunidades, e aí estou agregando o momento que eu estou agora, né, março de 2023, é de agregar o conhecimento de engenharia de software. Então significaria isso que cada passo que você dá, você meio que já dá esse próximo passo na sua carreira com uma certa estratégia, já avisando... É porque eu acho que, assim, eu particularmente eu não gosto, e vou usar de novo o meu irmão como exemplo aqui de contraponto, o meu irmão é um cara mais estável. Felipe é um cara mais estável, ele gosta de fazer uma coisa, e o cara, eu vou ficar muito bom nisso daqui e tal, eu vou ficar aqui, ele trabalha com Java há 1000 anos aí, e, e por outro lado, eu sou um cara que eu falo, cara, o que eu vou fazer aqui, para aprender uma parada nova? O que eu posso fazer aqui? Eu quero aprender uma parada nova e tal, não sei o quê. E não necessariamente, né, usei meu irmão de exemplo aqui para vocês verem, mas logicamente ele tem progredido e aprendido coisas novas dentro do Javinha dele. Eu vou buscando assim, cara, beleza, isso aqui é legal. O que eu posso aprender de novo para agregar nisso daqui? Hoje, o meu cerne principal é o Elasticsearch, mas eu tenho buscado, por exemplo, o meu conhecimento que eu peguei no meu MBA que eu fiz em segurança da informação foi útil em determinado momento da minha carreira para agregar em soluções de segurança quando eu estava usando o Elastic, porque eu sabia as normas, eu sabia como é que construía um ambiente, como é que fazia um pen test, como é que um monte de coisa, porque eu fiz um MBA em segurança da informação quando eu estava meio perdido na carreira lá que eu terminei a faculdade, e que me serviu, né, ano passado numa solução que eu estava trabalhando. Eu vou abrir o direito de réplica do Felipe, claro, lógico. Mas ó, o Kelvin levantou a mão. Eu só queria dizer uma coisa, cara, esse papo é muito bom, velho. Ficaria aqui mais 1 hora.
Eu sou defensor já da especialização em uma área específica. E olha que legal. Tanto a horizontalidade quanto a verticalidade do conhecimento, ela tem o seu valor. Eu acho que mesmo para pessoas muito, muito verticais como eu, que eu quero assim entender por que é A não é B, entendeu? Ainda assim eu preciso de um conhecimento horizontal, porque verticalidade sozinha ela não resolve todos os problemas. Então, no caso do Caleb aí, a gente tá percebendo que ele tá indo pelo caminho assim, mas enfim, cara, muito legal. Eu acho que isso ajuda muito a gente perceber que não significa que para tudo só exista uma verdade, né? Ou uma resposta única. Mas muito massa que tenha dado certo para você da sua forma e tenha dado certo para outras pessoas de uma forma tão diferente. Felipe, você tem seu direito de réplica e o. E quem é que tinha levantado a mão aqui? Cara, Kelvin. Se o Felipe não puder falar. Eu só ia falar que eu sou Tim Felipe. Do Javinha. Você é time do Javinha, Eu vou abrir aqui, ó. Não, deixa eu fazer uma tréplica antes da réplica. Eu gosto o que o Demetrio falou, isso é importante, mas eu tenho ido no caminho que ele falou da verticalidade agregando horizontalidade. Inclusive, no momento na empresa que eu estou agora, eu tenho aprendido muito sobre o Elasticsearch, ferramenta que eu, teoricamente, sou um senior engineer, mas eu tenho aprendido bastante porque eles estão num nível bem elevado, tem, cara, engenheiros de nível altíssimo, e eu vi, caramba, eu acho que eu nem sei tanto assim. Então, eu tenho ido nesse rumo, mas que eu gosto de ir procurando coisas que me agregam valor para eu ir numa conversa e poder opinar e aprender e falar, saber o que está sendo falado em várias camadas daquela conversa. Cara, deixa eu tentar colocar em um termo mais mensurável, tá? Eu vou te falar que é vertical versus horizontal. Se alguém não está entendendo a linguagem vertical e horizontal, fala aqui no chat ou levanta a mão, que a gente pode explicar melhor. Mas entre ser vertical, ou seja, muito especialista, horizontal, ou seja, conhecer muitas coisas diferentes, mais superficialmente, na minha opinião, eu diria que é 80-20. 80 vertical, 20 horizontal. Você tem que ser muito bom em uma coisa, 80%, e 20% ali para te ajudar a ser muito bom naquela outra coisa. Tu acha que tá nessa linha? Cara, talvez, eu concordo 100% com isso. Você precisa ser bom. Vou voltar lá no início, Javinha, no exemplo que eu... bom pra caramba no Javinha. Não, as primeiras perguntas a respeito de como se destacar, não adianta, você não vai se destacar sabendo 10% de cada coisa. Ponto. Eu acho isso, né? Você saber, eu sei programar, mas eu só sei fazer o if e o for, entendeu? Eu sei engenharia de dados, mas eu sei fazer uma ingestão só nesse negócio aqui e tal. Eu sei linguagem mobile, mas eu sei só como botar um Hello World lá na tela do Android. Eu acho que não é por aí. No meu caso específico, eu diria que agora, especificamente, no momento que eu tô no momento talvez 70-30. Porque eu tô focando ultimamente em aprender, de dar um gás nos meus 20%, para agregar no que eu acho que é o 80%. O meu conhecimento específico é o que me verticaliza, mas no momento que eu tô agora, eu tô gastando tempo aprendendo algo que eu sei que dali a pouco vai equalizar de volta para ser apenas dentro dos 20% ali. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que ser bom em alguma coisa e as outras coisas vão ali agregar valor em cima disso. Filipão, passar para você, cara, e já vou te passar fazendo uma pergunta. Você acha que você se especializar em uma coisa específica te potencializa para conseguir para ter alcançado o seu tech job no exterior? Cara, com certeza. A resposta a essa pergunta claramente é sim, né? Inclusive, hoje o tech job no exterior que eu tenho foi porque eu comecei a estudar para passar em Big Techs, por exemplo, né? Então, tem até um caso curioso sobre a forma como eu consegui o meu trabalho, que foi por indicação do Caleb. Ele fez a entrevista, e a mesma voz, ele fez a entrevista, e aí, enfim, não rolou para ele a vaga lá, porque era uma coisa não tão específica como ele precisava, e aí ele me indicou, e aí
eu fiz a entrevista, fiz o processo seletivo. E aí, para o meu processo seletivo, para as questões que eu respondi, para a prova, para a parte técnica, se eu não tivesse focado no Javinha, eu não teria passado. Porque eu lembro que uma das etapas foi, cara, Java. Tinham 10 questões sobre, literalmente, algoritmo e estrutura de dados. Literalmente, algoritmo e estrutura de dados em Java. E eram 10 e outras 10 questões sobre a linguagem Java. Então, sobre características da linguagem Java. Tipo, exemplo, não, nem lembro se era essa questão, mas se eu colocar a palavra final na frente de um Que atributo lá, o que isso acontece? quer dizer? Saquei. Entendeu? Então, tipo, coisas específicas sobre a linguagem Java. E aí, enfim, a réplica, eu acho que é isso que o Demet já comentou, que o Caio tem comentado, que, cara, existem os dois jeitos, existem os dois formatos, e pode dar certo das duas formas. A gente tem um exemplo aqui, né? O meu formato de ser mais especialista em alguma coisa, o formato do Caleb ser um pouco mais generalista, tá aí também. Então, eu acho que o mais importante é que cada pessoa tem que conseguir identificar qual a forma que você tem de aprender, né? Como que você consegue aprender algo bem, ser bom naquilo, e qual que é a forma, e o que que o mercado à sua volta precisa e que você consegue cumprir, consegue encaixar naquela lacuna, sabe? Então, não tem meio que o certo e que o errado em relação a isso. E eu tenho seguido esse caminho de tentar me especializar mais, até porque quando a gente começou essa questão do Tech Job no exterior, que lá atrás foi quando eu realmente fechei ainda mais a casinha e falei assim, velho, eu preciso me especializar em Java e saber tudo sobre essa parada aqui. Porque no dia que eu tiver a entrevista lá com a Google e o cara me perguntar o que que o ponto sorte do Java faz, eu tenho que responder exatamente o que a gente fez na última call. Cara, se a lista for até 10 itens, ele vai fazer um bubble sort, isso aqui é complexidade quadrática. Se for maior que 10, muito provavelmente é um merge sort, eu consigo otimizar aí o tempo, é n log de n. Então, tipo, eu preciso ter o domínio da linguagem que eu trabalho para na hora da entrevista eu conseguir ter o domínio para responder esse tipo de questão. Então, para mim, eu tenho me especializado ainda mais em Java, porque esse é o meu objetivo. Mas também não quer dizer que aí vem as demandas do dia a dia, né, do trabalho. Hoje, por exemplo, eu trabalho com Kotlin. Eu desenvolvo praticamente todas as vezes que eu trabalho Ê! um step a mais, né? Então, tipo, eu precisei aprender Kotlin, tenho aprendido Kotlin, estou aí quase um ano já trabalhando já tem algumas APIs que são as legadas em Java, mas todas as APIs novas que eu desenvolvo são em Kotlin. E que é uma puta experiência legal, porque, por exemplo, esses dias a gente teve um problema no Android usa Kotlin, e eu fui o cara que falei, velho, isso aqui tá errado por causa disso, 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 no Kotlin se fizer assim, 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 funciona. Então resolvi um problema de Android, Ê! sendo back-end. Eu vou colocar Enfim, vocês dois aqui um do lado do outro agora. E tem uma pergunta aqui no chat. E aí eu queria trazer essa pergunta também que foi feita. Olha só, aqui no grupo. Valeu, Osmar. Obrigadão, cara. A gente se fala semana que vem. Aqui no grupo tem um padrão que eu tenho percebido que é o seguinte. Primeiro que tem gente dentro do grupo no WhatsApp que contrata brasileiro. Sacou? Então, e essas pessoas elas não conseguem contratar. Porque na hora que bate no processo seletivo, alguma coisa acontece. E o que eu tenho percebido é o seguinte: abre uma vaga de Java, certo? Uma vaga no país do sonho, na geografia do sonho, na moeda do sonho da pessoa. E aí eu sou javeiro, fica 2 semanas pilhado no Java. Aí faz a entrevista e tal e não passa, recebe não. Aí daqui a pouquinho abre uma vaga em Ruby. Aí a pessoa vira Ruby. 2 semanas é o Ruby zero. Entendeu? E Ruby zero, faz entrevista, não rola. Aí abre uma de Node.js. O cara é o rei do Node.js, é senior Node.js, 2 semanas. E não passa. E eu tenho percebido que isso prolonga muito a linha do tempo de alcançar o sonho. Fica muito extenso. E isso vai muito contra isso que a gente está discutindo aqui agora. Então, para as pessoas que estão num ritmo de estudo e de aplicação para vagas, que elas tentam se especializar e focar de acordo com a demanda de vaga, ao invés de... Como que a gente... O que vocês diriam para essas pessoas que estão nesse ritmo, para elas conseguirem de repente se concentrar em alguma coisa assim, potencializar tudo e afunilar as energias? Vocês têm alguma dica prática que... o Kaká levantou o dedinho.
Cara, eu tenho porque foi algo que eu fiz, assim. Quando eu comecei a procurar por tech job no exterior, eu ia lá no LinkedIn, e isso aqui é totalmente prático, para falar o que eu fiz, e assim, talvez funcione para mais gente. E eu observar, por exemplo, eu estava procurando por vagas de Elasticsearch. Então, eu filtrava naturalmente Elasticsearch nas vagas, e eu ia lá e, cara, o que que as vagas de Elasticsearch estão pedindo sobre Elasticsearch? Então, eu ia lá e estudava em cima do Elastic o que que as vagas estavam pedindo. E não olhava, eu quero olhar uma vaga de Elastic, essa daqui está pedindo Elastic e está pedindo Go, então eu vou estudar Elastic e Go. Essa aqui está pedindo Elastic e está pedindo Ruby também, então eu vou estudar. Não, dentro do escopo da... Porque os caras também hoje em dia mandam vaga lá para um departamento de TI inteiro, né? Não adianta achar que você vai saber tudo que está ali na seleção de vaga. Mas eu fui, no meu caso específico, eu fui, peguei as vagas, ali vagas que eu falava, cara, isso aqui parece ser uma vaga legal para mim, isso aqui é uma vaga que eu gostaria de passar no processo seletivo. E comecei a ler dentro do escopo de Elástico o que que se estava pedindo. Poxa, o cara que sabe criar um índice, é um cara que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo. E aí eu fiz uma lista, e eu fiz isso mesmo, eu fiz uma lista de coisas dentro do nicho que eu precisava ser bom, que eu precisava aprender. E acabou que eu peguei uma vaga que era exatamente assim e que tinha lá, cara, aqui a gente usa Go. No meu processo seletivo, o cara falou, cara, você tem conhecimento em Go? Eu falei, não. Você topa aprender? Eu falei, top. Ele, beleza, então para mim serve. Porque do ponto de vista de elástico, você tem conhecimento que a gente precisa. Cara, eu queria muito estender esse tópico, mas como a gente já passou do tempo e a gente ainda tem uma pergunta pendente, eu só queria ler aqui a pergunta rapidinho. A Emanuel Andrade perguntou aqui, qual é a média do percentual de impostos sobre o salário que a sua empresa paga aqui no Brasil? Legal. Emanuel, essa é mais uma boa notícia para quem quer procurar um tech job no exterior. O imposto para quem faz exportação de serviço é mais barato do que todos os outros serviços prestados por empresa aqui no Brasil. No meu caso específico, aqui o KNAI, para quem está aqui no Brasil, talvez o DER não esteja tão familiarizado, mas para aqui no Brasil, quem tem CNPJ aqui, PJ aqui, tem os KNAIs lá, né? As coisas que você faz e tem as faixas de alíquota de imposto. Então tem imposto de 15%, de 11%, de até 6%, dependendo do que você está fazendo, e o mais alto, se não me engano, é 17,5% no CNPJ. A alíquota de imposto para exportação de serviço no meu caso, eu estou em Brasília, está sendo federal, e isso varia de estado para estado, é 3,8%. Então é mais 3,8%. É mais baixo do que o KNAI mais baixo que tem aqui no Brasil. Então, a alíquota mínima para se você está prestando serviço aqui no Brasil é 6%. No meu caso, eu estou pagando 3,8%. A empresa não tem que pagar alguma coisa em cima também, não? Ou ela te dá bruto e... Então, a empresa deve pagar os impostos dela lá, né? Eu recebo lá o salário na minha conta lá no exterior, que eu falei para vocês, faço a conversão direto para minha conta PJ. Nessa conversão, eu perco aquele 0,5% que eu tinha comentado com vocês. Então, pensando já no geral, você tem a taxa de câmbio, e depois, quando bate aqui no Brasil, você precisa pagar o imposto que eu pago, né, sobre o serviço que eu estou prestando é isso, 3,8%. Lógico, tem o INSS, você vai fazer Prolabore, não sei o quê, aí os trâmites que a gente já conhece, mas o imposto em cima da prestação de serviço que eu pago é isso, 3,8%. Mesma coisa para o Felipe? Cara, hoje eu ainda não consegui pegar essa alíquota ainda. O que eu tô pagando é mais, em média, porque também varia um pouco, é em média 6%. 6%. Mas também não se compara, por exemplo, pessoa física, né? E também, só ressaltar também, esse câmbio que o Caleb concede de 0,5% para trazer também algo muito específico na empresa dele. Hoje uma das mais baratas, e aí eu também já fiz uma pesquisa, vou até mandar um vídeo lá na comunidade, mas uma das mais baratas é a Husky, e eu pago hoje 1%. Então, mais IOF, né? Não, é 1% tudo. Não tem IOF. Ó, valeu, obrigado muito, gente. Vamos honrar o tempo da gente. Acabou de bater aqui, a gente passou 2 minutinhos. Obrigadão por ter ficado aqui até o final. Olha, dever de casa, me manda agora o link de tudo isso que vocês falaram dos bancos, dessas empresas que fazem essas conversões, de onde vocês conseguiram as vagas, tá bom? Faz uma lista, descreve ali os links e me manda lá, porque a gente precisa colocar na descrição do vídeo e compartilhar lá no WhatsApp com a galera, beleza?
Valeu, gente. Obrigadão demais. Boa semana. A gente se fala semana que vem. Um abraço. Falou. Valeu, galera. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.